quadro Vida Saudável de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que interessa muita gente: infarto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 17 milhões de pessoas, mais de 17 milhões de pessoas, elas morrem vítimas de doenças cardiovasculares a cada ano. E nem sempre o sinal de um ataque cardíaco ele vem do coração. Você sabia disso? Existe também uma série de incômodos que podem aparecer dias, semanas antes da pessoa ter um infarto. Então, hoje a gente vai trazer informações de como prevenir, como também identificar quando que é um sinal de um infarto ou não. A gente convidou o cardiologista Alcino Sá, que já está aqui com a gente. E a gente já começou a fazer um monte de pergunta aqui para ele nos bastidores. E eu agradeço demais aqui a sua presença hoje, doutor Alcino. Seja muito bem-vindo. Eu sei que final de ano para médico, então, às vezes está de recesso, né? Mas que bom que o senhor aceitou o nosso convite para ajudar aqui a esclarecer a população sobre esse assunto. Eu que agradeço, né, e parabéns pelo aniversário. Gente, hoje está ótimo aqui o trabalho, viu? Todo mundo me parabenizando. Muito obrigada. Bom, como identificar um sinal de que a pessoa vai ter um infarto? E o que é um infarto? Vamos começar logo com o infarto. O que é o infarto? Exatamente. Acho que começando pelo básico, né? O infarto é quando você tem uma oclusão, um fechamento total ou parcial de uma artéria ou de uma veia do coração. Entupiu uma veia do coração. O coração ele é um músculo, né, composto por estruturas que circulam o músculo, que são as veias, as artérias. E quando tem um infarto, significa que você tem um entupimento, uma oclusão parcial total dessa artéria. Quantas artérias passam no nosso coração? Quantas veias, assim? Ele fica envolto a muitas veias? Exatamente. Ele é um músculo emaranhado de artérias, de veias. E existem em torno de 3 grandes artérias importantes. E cada uma dessas artérias tem suas ramificações. Então, é como se fosse um rio com suas derivações, né? E quando entope, você pode entupir essa artéria maior ou essas veias menores? Exatamente. Você tem infartos maiores e infartos menores, né? Existem áreas nobres do coração, né? Coloca a imagem do coração, por favor, aí, gente. A gente tem uma imagenzinha que vai ficar mais didática para a pessoa que está em casa entender o que é um infarto. Infarto, ataque cardíaco, a mesma coisa. Você pode, todo infarto é um ataque cardíaco, mas nem todo ataque cardíaco necessariamente é um infarto. Você pode ter, por exemplo, uma arritmia cardíaca e ter uma morte súbita e não necessariamente ter um infarto em decorrência. Porque a arritmia já é um batimento descompensado do coração. Exatamente. E é um ataque cardíaco. O coração ele tem um ritmo, tem um marca-passo. E quando você sai do ritmo, você tem uma arritmia. Que aí pode ter uma morte súbita. Dependendo da arritmia, pode ter morte súbita. Então vamos lá, agora quais são os sinais? A gente está vendo aí o coração, vocês estão vendo aí, ele tem um recortezinho da veia, aquela partezinha amarelada é como se fosse placas de gordura, não é isso? O coração normalmente existe essa gordura envolvendo o coração que é natural. Claro que quanto mais obeso for a pessoa, maior a quantidade de gordura, né? E existem as artérias, então você tem ali um entupimento. Dentro dessa artéria, dessa veia, tem aquela parte amarelinha, que são as placas de gordura. Nem todo infarto ele é causado por placa de gordura que se rompe, mas a grande maioria dos infartos, geralmente é isso que acontece, que a gente chama isso de aterosclerose, que é a formação de gordura dentro da artéria. E aí essa placa, ela se rompe, forma um coágulo e a pessoa tem, então, um infarto. Vamos agora colocar aqui os sinais de alerta aí de que a pessoa pode estar tendo um infarto. A gente selecionou alguns sinais, porque muitas vezes fadiga, por exemplo, queria que o senhor explicasse. A pessoa sente fadiga, se sente cansada, é isso? Na verdade, assim, a dor clássica do infarto é aquela dor no peito, irradiada, que dura pelo menos 5 minutos. Pode vir ou não com suor frio, falta de ar, mas geralmente vem com esses sintomas que a gente chama de sintomas constitucionais. Irradia para o braço, para a face interna do braço. Né? Não é para todo o braço, essa parte mais de dentro do braço. E o braço esquerdo? Do braço esquerdo. Mas pode ir também para o braço direito, que é menos comum. Para os ombros e para as costas também. Dura pelo menos 5 minutos, pode durar até um pouco mais de 1 hora ou até um pouco mais, e com suor frio e falta de ar. Pode ou não ser desencadeada pelo esforço, né? O infarto ele pode acontecer em repouso, por exemplo, dormindo a pessoa pode ter um infarto, mas a maioria das vezes, ou boa parte das vezes, você pode ter um esforço físico e aí desencadear então essa dor. E como diferenciar aquela dor no peito que vem de gases ou do infarto? Porque às vezes você faz assim, aí respira e você sente aquela pontada no coração. Eu já senti várias vezes, eu digo, meu Deus, é um ataque cardíaco, é um infarto. Pois é, olha, existe a dor típica, que é essa que eu falei, dor no peito, irradiado para o braço, que dura pelo menos 5 minutos, vem com suor frio, falta de ar, enfim, aperto, né? A característica da dor também é importante, um aperto, uma queimação.
Essa é a dor clássica. E vem uma dor essa dor é definitivamente cardíaca. E existe uma dor definitivamente não cardíaca, que é uma dor empontada. Por exemplo, aquela dor que durou 1 segundo, 2 segundos, ou então quando levanta o braço esquerdo dói, ou quando respira fundo dói. Essa dor que a gente chama de definitivamente não cardíaca. Tá, vamos passar rapidamente aqui os sinais. Fadiga, dor no peito. Vai colocando as cartelas aí, por favor. A principal característica, né, é a dor no peito. Dor no estômago. Sim, você pode ter a dor no peito, né, ou uma dor no estômago mesmo, semelhante à dor mesmo de uma gastrite ou de uma úlcera, né? A gente vai passar rapidamente aqui, doutor. Dor no estômago, náusea, tontura, falta de ar. Tem mais, gente? Mais cartela? Suor frio repentino. Exatamente, sudorese fria, né? Isso é um sintoma constitucional que a gente chama. Ok. E quando que é aquele sintoma que não tem nada a ver com o coração, mas que pode ser, assim, Exatamente. um sinal de um ataque Quando cardíaco? você tem todas essas características, você define como uma dor típica do coração. Quando você tem só suor frio, quando você tem só falta de ar, ou só um desconforto no peito, isso pode ser uma dor que não é característica, mas é uma dor sugestiva. Lembrar o seguinte, mulheres, idosos e diabéticos têm dores atípicas. Então, a pessoa pode infartar e ter sintomas atípicos. Pode nem ter dor. Por exemplo, às vezes, uma perda da consciência, um desmaio, pode já significar um infarto, por exemplo. Ok, então, doutor, a gente poderia passar aqui o programa inteiro tratando sobre esse assunto, porque eu sei que ainda ficaram muitas dúvidas, por isso que a gente sempre tenta trazer o assunto do infarto. Principalmente parece que no final de ano as pessoas parecem que têm uma chance maior de infartar, porque come mais, bebe mais. Exatamente. O álcool e o excesso, né? Existe uma figura clássica que é a do paciente que sai do hotel, do restaurante à noite com frio e ele tem a dor. Por quê? Porque o frio estimula a dor, ter vasoconstrição, né? Fecha a veia, a artéria do coração, e também uma refeição grande, uma refeição muito copiosa também estimula a pacientes que têm angina, por exemplo. Ok, então, muito obrigada. Feliz ano novo para o senhor, para toda a sua família. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Obrigada.